Os amigos certamente lembram da Petrobras, uma empresa petrolífera brasileira que quase foi a pique no governo comunista de Dilma Rousseff. Houve um tempo em que se perguntava na boca do caixa de supermercado: o senhor quer levar o troco em bala ou em ações da Petrobras? Claro que todo mundo escolhia a bala. No final, isso foi no final dos gloriosos anos de Dilma, estocadora de ventos Rousseff. Pois é, mas o primeiro ano inteiro de Bolsonaro, 2019, trouxe de volta à cena a poderosa Petrobras. Os números que a Grobes não mostres dizem que a petroleira, a produção de óleo da Petrobras, a produção de óleo e gás, cresceu 5,4% em 2019 e as exportações avançaram 25,2%. A matéria saída no Valor Econômico, vejam vocês, no Valor Econômico, diz que a produção de petróleo e gás natural da Petrobras no último trimestre de 2019 foi de 3,025 milhões de barris de óleo equivalente, a chamada BOE, ou BOE, por dia, com crescimento de 13,7% em relação a igual período do ano anterior, informou a petroleira na segunda-feira, hoje, dia 10. Com isso, a estatal totalizou uma produção média de óleo e gás em 2019 em 2,77 milhões de barris de óleo equivalente dia, alta de 5,4% em comparação com 2018. Em relatório de produção e venda dos 4 trimestres, a Petrobras destacou que atingiu o limite superior da meta traçada para 2019 de 2,7 milhões de barris dia, com variação de 2,5% para cima ou para baixo. A estatal afirmou que a meta será a mesma para 2020. Com relação à produção de petróleo em campos nacionais, principal indicador operacional acompanhado pelo mercado, a Petrobras relatou um volume de 2,17 milhões de barris diários no ano passado. O volume 6,7% maior que o observado em 2018, superou a meta prevista para 2019 em 2,1 milhões de barris diários. Com relação à produção específica, diz o Valor Econômico, específica de petróleo, a Petrobras afirmou que a meta para 2020 é de 2,2 milhões de barris diários, resultando que a produção total de óleo e gás em 2019 foi recorde. A petroleira explicou que a performance, abre aspas, reflete o melhor resultado no segundo semestre de 2019, impulsionado pelo ramp-up, crescimento da produção dos novos sistemas de produção, que mais do que compensou os desafios enfrentados no primeiro semestre de 2019. A estatal exportou 536 mil barris diários de petróleo em 2019, volume 25,2% superior ao registrado no ano anterior, 2018. Já a exportação de petróleo da companhia nos últimos 3 meses do ano passado, 2019, somou 647 mil de barris dia. Esse volume médio foi 11% maior em relação ao trimestre exatamente anterior e 38% superior em comparação ao último trimestre de 2018. Será que o jornal da Grobes deu essa notícia ou dará com destaque? Bem, o fato é o seguinte: a Petrobras foi ressuscitada e passa muito bem. Aliás, voltou a comer direitinho e praticar esportes. Está criando músculos, crescendo, exportando, etc. e tal. E o preço dos combustíveis nas refinarias estão em queda.
Exatamente, em queda. Mas por quê? Por que na bomba lá do posto de gasolina o senhor ou a senhora não percebem essa queda? Perguntem para os vossos governadores. Bolsonaro está fazendo a parte dele. Agora é preciso saber por que os gloriosos governadores brasileiros não fazem também as suas pelo povo. Precisa se perguntar. Senhor governador, por que o senhor não abaixa o preço da gasolina também? Bem, outros números muito bons que a Grobes também certamente não dá. Esta saiu no Renova Mídia há pouco. O governo economiza quase 70 bilhões com juros da dívida pública. O custo da dívida pública do Brasil, diz o Renova Mídia, terminou 2019 no menor nível da história. O resultado acontece na esteira da queda dos juros básicos nos últimos anos. A taxa de juro implícita da dívida bruta do país no acumulado de 12 meses fechou o ano passado em 7,8%. Um ano antes estava em 8,3%, segundo dados do Banco Central. A redução da taxa Selic gerou, apenas no ano passado, uma economia de 68,9 bilhões no serviço da dívida, segundo cálculos do Ministério da Economia. O montante é superior a todo o investimento feito pelo governo Jair Bolsonaro em 2019, de 56,6 bilhões. Enquanto em 4 anos, até 2022, caso não ocorram mudanças nas condições, essa economia seria de 417,6 bilhões, quase meio trilhão, sendo que 120 bilhões só nesse ano, informou ao Renova Mídia o site Metrópolis. Vai começar a sobrar dinheiro para grandes investimentos. Por quê? Porque Bolsonaro está enxugando a máquina. Simplesmente isso, é o resultado de um trabalho que presidente nenhum ousou fazer para não mexer com quem estava bem acomodadinho. Pois é, mas acontece que pensando no Brasil e não nos bem acomodadinhos, estamos agora vendo que Bolsonaro, sim, poderá fazer muito daqui para frente com os caraminguás economizados. Quer dizer, economizados não, mas aqueles que já não estão mais indo para o ralo. O ralo do compadrio, do companheirismo, da companheirada, da corrupção e tudo mais. Por falar em corrupção, faz mais de ano que não se ouve falar em corrupção no governo. Acho que em termos de Brasil é um recorde absoluto. Outros bons números que a Grobes não mostre. Por exemplo, esse aqui realmente incomodará muita gente aí do mundo, do submundo, do submundo. Expulsão de criminosos estrangeiros sobe 85 no primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente está falando de preços baixando, mas tem coisa subindo também. Só que este aumento, este é bom. A matéria também saiu essa é do Jornal da Cidade Online. Uma das principais promessas da campanha presidencial de Jair Bolsonaro era a linha dura com criminosos estrangeiros que aproveitavam-se da fama da impunidade no sistema de justiça brasileiro e da conivência criminosa dos governos de esquerda. Na última semana, o governo extraditou o terrorista espanhol Carlos García Juliá, um dos participantes do massacre de Atocha, ataque terrorista de extrema esquerda feito na rua Atocha, em Madrid, na Espanha, em 1977. Estava aqui numa boa, tranquilo, nadando de braçada. A moleza acabou. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou o destaque internacional dado ao fato, à notícia.
Segundo dados do Ministério da Justiça, o número de expulsões de estrangeiros do Brasil subiu 85% no primeiro ano do governo Bolsonaro em comparação a 2018. No total foram 1.238 imigrantes que tiveram decretada expulsão do Brasil. O número é referente a estrangeiros que cometeram crimes dolosos, como tráfico de drogas. Primeiro são julgados aqui no Brasil e posteriormente enviados para os seus países de origem. Existe uma diferença entre extradição, expulsão e deportação de estrangeiros, diz o Jornal da Cidade. Extradição é quando o estrangeiro, já condenado por seus ilícitos, cumpre pena no Brasil e é enviado para seguir cumprindo sua pena no país onde nasceu. Expulsão, quando o imigrante é pego cometendo algum crime doloso, então é julgado e expulso do país. Deportação é quando o estrangeiro está irregular no país, com os documentos inválidos ou vencidos. É enviado de volta a seu país. O Jornal da Cidade diz ainda que o povo brasileiro não quer mais casos como o de Cesare Battisti, terrorista e assassino que foi condenado à prisão perpétua na Itália e fugiu para o Brasil, recebendo do governo do PT o status de refugiado político. O então presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, impediu por diversas vezes a extradição do larápio criminoso. E somente em 2018, com o fim do nefasto governo petista, Battisti teve finalmente decretada sua extradição. O terrorista ainda fugiu para a Bolívia, mas foi capturado e entregue às autoridades italianas. A promessa do presidente Jair Bolsonaro segue sendo cumprida. Na última semana, Moro declarou: é uma questão de justiça, simples assim. Pois é. Será que a Grobes mostra esses números? Bem, estamos aqui para isso. Aliás, estamos até com um cenário global. Plim, plim.